E no vídeo de agora, eu quero saber qual foi o hospício que liberou esse cidadão, esse tantã da cabeça chamado Augusto Melo, presidente do Corinthians. O camarada é lunático, ele vive em Nárnia, mais uma vez mentindo ao vivo sobre o nosso Flamengo, e eu vou trazer para vocês esse corte aqui do início ao fim. Já fica aqui comigo. Olha o que o Augusto Melo falou desta vez sobre o nosso Flamengo. Maior cara de pau. Mentiu na maior cara dura. É inacreditável o quanto esse cara mente. E não cansa de mentir. Vou trazer para vocês do que se trata. Então, ó, mais uma vez, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Eu só lembrando vocês, rapaziada, que créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer aqui para vocês é lá do SBT Esporte, o programa Arena SBT, comandado ali pelo Kleber Machado. Também tava o Emerson Sheik, tava o Mano e companhia. E o Augusto Melo estava ali no meio desse pessoal, desses comentaristas, jornalistas e jogadores, respondeu várias perguntas e chegou num ponto sobre o Flamengo. O que foi que o Augusto Melo mentiu novamente sobre o nosso Flamengo? Vamos acompanhar? Vamos lá. Presidente, por que o senhor mandou o Mano Menezes embora? O Mano... É uma pergunta muito... Não, o Mano... Foi muito direta. Já durante a campanha, a gente falava que o Mano não era a nossa opção, né? Mas depois o senhor disse que já Sim, que ele mas estava lá, que ele era um grande aí ele tinha um treinador. contrato que não foi feito por nós, de 27 meses, que inclusive, pela nova lei do esporte, não se deve fazer isso. Mas, né, o Corinthians, a situação que ele estava, independente disso, a gente sentou com ele, conversou, fizemos um planejamento. Ele lhe convenceu nessa conversa? Sim, sim. E automaticamente a gente queria também entender o trabalho dele, trabalhar junto, né? Demos total respaldo a ele. E ele, inclusive, que indicou muitos desses atletas que nós trouxemos. Fizemos um planejamento e só que durante o campeonato a coisa não andou. Foi só resultado? Ou teve alguma coisa interna que vocês perceberam? Nessa medida, assim, porque eu fico pensando muito... Eu tô falando sério, não é onda, não. Ah, o time teve raça. Poxa, o time tem que ter raça, vontade, né? Em todo jogo. Vocês sentiram alguma coisa interna pelos ocorridos nos jogos e lá dentro? Não, o Corinthians sempre teve raça. A característica do Corinthians também sempre foi essa, né? Quando às vezes não dá na técnica, o 12º jogador que a gente fala que é a torcida, uma torcida fantástica, ela ajuda. E isso faz com que o jogador se dedique, sei lá, um pouco mais. Né? E o Corinthians sempre foi movido disso, raça, amor. E é isso que a gente exige, né? Desses atletas que jogam no Corinthians, como o Sheik, participou muito. Se você vê o Sheik jogar, é a característica do Corinthians. Ele tinha raça? Tinha. Dava trabalho. Dá trabalho para o adversário? Não, peraí, não vamos jogar de zagueiro. Além do desempenho do time, teve algum outro fator? Não, que a gente saiba realmente era isso. A gente viu que o time não estava se encaixando e a gente imaginava, como a gente imagina hoje, o Corinthians numa outra situação, uma nova filosofia, um time mais jovem também, que a gente está dando essa mescla agora. E foi mais essa opção nossa mesmo. Pegou mal o negócio do Márcio Zanardi, ter quase contratado e depois descoberto não, que foi ele não completamente, podia. Tem muita conversa errada, Kleber. O Márcio Zanardi eu conheci ele há muito tempo, já fui diretor dele, é um garoto... Na base, né? Na base, ganhou tudo com a gente na época, sabe montar time, tem um bom vestiário, tem uma boa pré-eleição, é um garoto estudado. Você queria ele? Na verdade, eu pensei nele porque, na verdade, nós tínhamos 3 opções. Era ele, o Antônio, e tinha um outro também que renovou logo em seguida, a gente já descartou de cara. E eu liguei para o presidente de São Bernardo, para entender a situação dele. Disse ao presidente que o Márcio nos interessaria e tal. Ele falou que não teria problema, que ele queria realmente o sucesso do treinador dele, que não iria ter nenhuma objeção. Foi o papo foi muito legal. E só que ele mesmo me alertou, ele falou: Augusto,
tem um problema que eu vou verificar e te falo. E aí ele me passou a respeito disso. E dentro disso eu liguei para o presidente da federação, conversei com o Reinaldo falou, Augusto, isso não é permitido, mas né, existem algumas outras formas. Eu falei, não, se não é permitido, deixa para lá, não tem problema nenhum. Ou seja, não foi feito nada. Mas ele foi a sua primeira opção? Sim, ele foi mesmo porque era ele seria a opção melhor para nós trazermos no sentido de contrato, de mais rápido, essas coisas todas. A gente sabia da dificuldade de trazer o Antônio, né, também pelo contrato, o presidente do São Bernardo foi super amigável, foi um cara que... O do Cuiabá quis a multa. O Cuiabá já teve um problema e o Márcio não tinha multa, então seria mais pela situação financeira do Corinthians também e o mesmo estilo de trabalho, né? São 2 treinadores jovens, 2 treinadores que jogam para frente, com uma filosofia que cai dentro do que a gente imaginava. Então eram as nossas 2 opções e nós fomos nos 2 e os 2 iriam dar certo sem problema. Antônio Oliveira. Bom, quem quer fazer pergunta para o presidente, agora é a hora. Presidente, eu critiquei muito durante a campanha e critiquei ainda mais o candidato da situação, né? E o critico também pelo que tem acontecido até agora. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, presidente, que eu faço normalmente para todos os presidentes de clubes, os que eu critico ou não critico. Por que ser presidente de um clube? Eu sei que envolve paixão, a gente está aqui por paixão, mas é muita pressão. O que leva uma pessoa a assumir tamanho compromisso, presidente? Olha, Mauro, eu aceito todas as críticas. Eu acho que as críticas elas só vêm para te fortalecer. E eu sou um cara tranquilo, eu procuro sempre observar as críticas, entender para que a gente possa melhorar. Se existe crítica, é porque você tem que melhorar pelo menos em alguma coisa e eu absolvo muito bem isso. Eu estou no Corinthians há mais de 40 anos, já passei por alguns departamentos, nunca me envolvi em política dentro do Corinthians e a partir do momento que nós fomos para a base, a gente foi entender um pouco mais da política do Corinthians. E quando a gente fez um excelente trabalho da base, eu fui campeão junto com a equipe em tudo, enfim. O Márcio Zanardi era até nosso treinador na época. E aí nasceu o Augusto como um candidato, porque nós fizemos um trabalho muito legal e de repente queriam a minha cabeça, porque eu não poderia estar lá. Mas espera, eu estou fazendo um trabalho legal para o Corinthians, estou fazendo um trabalho decente, mas não tem problema, eu saio, né? E dali nasceu o candidato, que aí eles falaram, poxa, a gente precisa de um candidato do clube, um candidato que conhece o Corinthians. E aí começou a campanha e foi dando certo. Tive a primeira como vice, perdemos por poucos votos, 300, 400 votos, alguma coisa assim. Só que eu fui o segundo vice, aí na primeira eles me chamaram, você precisa ser o candidato, eu até não queria, eu abri mão para outros candidatos, mais experiente de uma certa forma, mais antigo de clube, enfim. Mas eles apostavam numa pessoa mais jovem, uma pessoa que tivesse coragem de fazer o que tinha que ser feito no Corinthians. E a segunda eleição eu vim como candidato, perdi por 70 e poucos votos. E a terceira a gente fez o que fez e está todos apostando na gente, com muita coragem, com muita dedicação. Nós estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito, uma reformulação. Quebramos uma dinastia de 17 anos. Vocês estão vendo a situação que o Corinthians está muito pior. Em mais uns 45, 50 dias sai toda a auditoria do Corinthians, como a mesma empresa que reestruturou o Flamengo. É essa que eu contratei para nos ajudar a reestruturar. E não tenho dúvida, o Corinthians com um trabalho de uma equação de dívidas, com um trabalho mais sério, vai sair disso rapidinho, porque a gente está dando credibilidade no mercado, a gente está buscando grandes parceiros que estão apostando, que a visibilidade do Corinthians todo mundo sabe, o retorno é garantido. Deixa eu ver, você vê que é muito difícil, você disse que faz essa pergunta para todos os presidentes e quase nunca você tem uma resposta, é difícil a resposta. Claro. Porque acho que tem isso, tem a paixão, aí para alguns tem mais, outros têm menos vaidade, você tem a oportunidade, ele acabou de dizer, ele foi candidato a vice, eles perderam. Foi candidato à presidência, perderam e ganharam. Aliás, já era para mim ser candidato quando eu fui vice. Então, eu nunca tive essa vaidade de ser presidente, ao contrário. Deixa eu te perguntar um negócio. Lógico, o senhor já leu, ouviu, muita gente faz críticas pesadas ao senhor, outros acham que era hora de mudança no Corinthians. Minha impressão, quando da campanha e quando da eleição, o senhor e a sua diretoria fizeram um discurso que criou um cenário que parecia que tudo num estalar de dedo ficaria lindo. Então o Rubão brincou que acabou a farra, o Corinthians vai contratar o Gabriel, e ficou uma sensação assim de que o Corinthians mudaria radicalmente daquele ano difícil de 2023 para 2024. As coisas não saíram com essa moleza, né?
Não foi cruzamento do Gustavo e gol do Yuri Alberto. Teve zagueiro dando chegada dura. O senhor acha hoje que houve uma precipitação no otimismo? Que a hora que senta na mesa e começa o expediente, a parada é muito mais complicada do que possa se imaginar? A gente tinha uma ideia de como estava, por participar do conselho, por participar da diretoria, por conhecer o Corinthians. A gente tinha uma ideia de como estaria o Corinthians. Pelo que a gente ouvia em imprensa também, porque muitas vezes nem os conselheiros sabem o que acontece dentro do Corinthians. Então nós tínhamos uma ideia. E a gente sabia que poderia ser um pouco maior que isso. Só que dentro do que a gente já vinha trabalhando, de parceiros, patrocínios, que é o que a gente já trouxe e que mais está por vir, a gente tinha essa noção e pela folha salarial que nós tínhamos, a gente achava que não teria dúvida nenhuma para contratar grandes jogadores. Só que a primeira coisa que nós fizemos foi contratar a Ernest Young para fazer essa auditoria e reestruturação, e aí elas pediu para a gente pisar no freio. Porque a coisa era muito diferente, pior. Presidente. Isso o senhor acabou de falar, né? O senhor falou outro dia, esquece. Pelo que eu estou vendo aqui, não dá para contratar o Cristiano Ronaldo. Mas eu quero dizer assim, no jeito de falar, na possibilidade de fazer o torcedor fazer, acho que vai. O senhor acha que houve, em determinado momento, uma certa precipitação, um otimismo exagerado? Não, porque nós nunca prometemos nenhum grande jogador. A gente sempre prometeu um time competitivo, um time muito forte. E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente pelo staff dele. Eu sempre deixei claro que o Gabigol era a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador. Fato. Por onde passou foi artilheiro. Fato. E chegamos a acertar tudo. Ficamos até um tempo esperando por isso. Acertar tudo quer dizer o quê? Acertar salário, base salarial, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo, tivemos boas conversas. Ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei, peraí, eu vou desistir, não dá, porque era o primeiro projeto para a gente investir tudo, de uma certa forma. E estava caminhando muito bem. E eu nunca prometi contratar nenhum grande jogador, cara. Eu sempre garanti que nós íamos montar um grande time, mas com jogadores com a característica do Corinthians, bem monitorados, jogadores pontuais, que é isso que nós estamos fazendo. Pode ver que já esses jogadores estão se entrosando, é um time jovem, que não tenho dúvida que vai dar frutos, não tenho dúvida que a hora que entrosar, um Ranieri, o próprio Garro, o Félix Torres, agora o Pedro Henrique, Mateuzinho, que também esse problema todo que teve aí, eu fiz questão de fazer um esforço para contratar o garoto, porque é corintiano, enfim. Bom, vocês viram aí Augusto Melo insistindo em mais uma mentira. Insistindo em mentir novamente. Não dá para acreditar que esse... primeiro, ele já veio com a loucura de dizer que o Corinthians ia contratar o Gabigol, né? Que o Gabigol já era do Corinthians, pois já estava tudo acertado. Uma mentira deslavada. Teve a história do Mateuzinho, que foi pro Corinthians, depois voltou, e agora o Flamengo vendeu, né? Vendeu os 60%, se eu não me engano, dos direitos do Mateuzinho para o Corinthians. Mentiu sobre várias coisas, principalmente sobre o Gabigol. E agora, para acabar de completar mais uma mentira, vem dizer que o Gabigol, que o Flamengo ofereceu o Gabigol pro Corinthians. Onde já... Cara, sinceramente, eu não sei onde esse Augusto Melo quer chegar com essas mentiras dele, o cara é lunático. É lunático. Não, que o Flamengo ofereceu o Gabigol. O Gabigol foi nos oferecido. Cara, não dá para acreditar nisso, porque não entra na minha cabeça que Marcos Braz, Rodolfo Landim e companhia, o staff do jogador, iriam oferecer um jogador do gabarito do Gabigol, mesmo não estando na sua fase boa. Oferecer um jogador com o gabarito do Gabigol, com a história que ele tem no Flamengo, por tudo que ele conquistou no Flamengo e a história que ele tem no futebol brasileiro, oferecer para um time falido que não tem como pagar. E o Flamengo só vendeu o Mateuzinho porque na cláusula ali do contrato
foi colocado um fiador. Um fiador, porque se caso o Corinthians não pague as parcelas do Mateuzinho, esse fiador vai pagar. Só assim o Flamengo entrou num acordo. Vendeu os 60% do jogador para o Corinthians. Aí Augusto Melo vem dizer que já estava tudo acertado com o Gabigol, que o Gabigol que foi oferecido para o Corinthians. Mas que história muito... Cara, Augusto Melo, volta pro hospício, cara. Volta pro hospício, vai se tratar. É muita cara de pau de estar mentindo de novo toda vez que ele vem num programa de televisão, num programa esportivo, falar do Corinthians, sempre fala do Flamengo, fala do Gabigol. Ah, que o Flamengo é isso, que o Gabigol foi oferecido, que o Gabigol já estava certo, que... Aí vem o Marcos Braz, desmente tudo isso, vem o Gabigol com sua assessoria, desmente o presidente do Corinthians, e ele ainda insiste nessa mentira, esquece o Flamengo, cara. Esquece o Gabigol, esquece a gente. Cuida do teu time. Cuida do teu time para ver como tu vai conseguir tirar teu time da lama, Augusto Melo. Simples assim. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.